todos, sejam bem-vindos, com satisfação. Nós estamos aqui, uma noite especial, noite de ceia, são todos bem-vindos. Convido a baixar a cabeça, vamos orar mais um pouquinho. Pai, te damos graças a Deus, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia que nos impede de sermos consumidos pelos nossos próprios pecados. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, obrigado, Jesus, pelo privilégio, que nós possamos te louvar, te engrandecer, te adorar, declarar a tua santidade, a tua grandiosidade. Obrigado, Jesus, que o Senhor vem falando com cada um aqui, que o Senhor venha continuar falando conosco, Deus. Não nos deixe voltar para casa da mesma maneira que saímos. Que sejamos transformados, renovados, reavivados. Fala aos nossos corações, Deus. Aleluia. Muda o nosso entendimento. Nós pedimos, Deus, que o Senhor dê ordem aos teus anjos, estejam ao nosso redor, impedindo todo e qualquer desvio de mente, toda e qualquer desatenção, toda e qualquer artimanha do inimigo, para nos desfocar da tua palavra. Que possamos caminhar na tua palavra. Que possamos entender um pouco mais dela nessa noite, Jesus. Sim. Fala conosco, Deus. Que nós possamos te louvar, te engrandecer, te adorar. Continuar declarando a tua santidade. Não apenas no dia de hoje, mas nessa semana que se inicia e no decorrer da semana, Pai. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá, para quem não me conhece, meu nome é Diogo. Eu os convido a abrir a tua palavra, a tua Bíblia, aí em Mateus 15, perto de onde o irmão leu. Mateus capítulo 15, nós vamos ler só 2 versículos. Aleluia. Aleluia. Mateus 15, versículo 8 e 9. Mateus 15, 8 e 9. Fala com o irmão que está ao seu lado. Fica esperto. Fica esperto. Acorda. Acorda. Não vá dormir. Não vai dormir. Senão sexta-feira Senão sexta-feira você não vai ganhar presente. você não vai ganhar presente. Dia 12 já é pré-aquecimento. Aleluia. Vale lembrar que o irmão arrumou o lar. O irmão arrumou o lar. Mateus 15, versículo 8, diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Se a gente fosse trazer o título, seria Cuidado com a fé superficial. Cuidado com a fé superficial. Essa mensagem, ela é baseada, quem já teve a oportunidade de ler, talvez vai lembrar de alguns pontos. Talvez seja retórico. Tem um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do autor C.S. Lewis. Ele é um professor britânico, foi escrito lá na década de 40, em meio à Segunda Guerra Mundial. Eu convido os irmãos a ler esse livro, é muito bom. O nome do livro se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Vou dar só um resumozinho. O livro ali, o diabo, ele ensina o aprendiz dele a como trabalhar com um humano, Lá no livro o cenário é assim: cada diabo tem um humano de estimação. E no livro ele chama o inimigo, no caso é Deus. Vamos ensinar como você trabalha o inimigo não levar o seu humano de estimação do lado dele. Entendeu? É um livro muito bom. E eu venho meditando. Esse livro é desafio de um colega de serviço para a gente ler e conversar ali, E a pastora postou a escala e caiu.
como que os jovens falam? 6-7, né? Só falta dancinha, né? Ficou bem interessante. E eu vim estudando. E eu convido os irmãos, quem puder, né? Uma leitura do início, ela é um pouco cansativa, né? Que os britânicos, eles têm a maneira de escrever bem formal. Então cansa a gente nisso. Mas com o decorrer você vai vendo que é muito interessante, é muito rico. E o livro, apesar de ser escrito lá muito tempo atrás, parece que a artimanha é a mesma. E de fato, o inimigo nunca mudou a estratégia. É a gente que é enganado continuamente. E a palavra, ela é clara. A palavra, ela é bem clara. Hoje nós vivemos, não diferente daquele tempo, em tempo extremamente conectado. Naquele tempo não tinha a velocidade de conexão que nós temos hoje, mas as pessoas viviam conectadas. Vivemos conectados em alguma coisa. É muita informação, muito entretenimento, muita distração que nos envolve. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos com pouca profundidade espiritual. Entendeu? Vivemos com pouca profundidade espiritual. E o inimigo, ele se aproveita disso. Devido ao nosso comportamento raso. Até conhecemos alguns versículos, né? Decoramos alguns para estar na ponta da língua. Né? Quando a gente passa por uma desavença no trânsito, a gente lança um versículo para o outro motorista. Né? A gente lança. Quando a gente tem um problema com um familiar ou um colega de serviço, a gente acaba lançando também uma profecia de amor com o nosso algoz, com a nossa desavença. Né? Conhecemos bastante versículos. Frequentamos o culto. Né? Domingo, em vez de assistir jogo, ficar no boteco lá, degustando algumas bebidas, a gente veio para o culto. Em vez de estar fazendo o que não deve, preferimos vir ao culto. Né? Postamos nas nossas redes algumas frases bíblicas, né? Alguns versículos. Né? Infelizmente, alguns estão cansados espiritualmente. Ficamos desgastados, cansados. Né? A gente se sente muito atarefado. Deixamos a vida de oração de lado. Né, lá? Este povo, versículo 8, me honra com seus lábios, mas o coração está um pouco longe. Né? Acabamos que ficamos sem intimidade com Deus. Né? E o inimigo, ele é bem sagaz. Ele não nos tira totalmente da igreja. Para que ele vai tirar a gente da igreja? É aqui que eu faço, cometo uma rusga contra um outro irmão. É aqui que eu faço uma fofoca. É aqui que eu vou dar o cano, meu irmão. Se eu estiver fora, a chance de eu arrebanhar alguém junto comigo é mínima. Então a gente continua levando a nossa vida. Né? O inimigo não vai tirar. Basta apenas nós continuarmos distraídos, agimos de maneira superficial e espiritualmente frio. Basta só isso. A gente não precisa. E nessa noite nós vamos aprender algumas estratégias para a gente acordar, ficar mais esperto, não vacilar. Primeiro ponto para a gente aprender. O inimigo, ele tenta distrair a nossa vida de oração. Tenho certeza que a maioria já percebeu que tem os dias de oração. Tem um dia que a gente faz oração, a pastora publicou lá a escala, quem puder colocar seu nome na escala de jejum, esse mês nós vamos orar pelas famílias, você vai orar pela sua família. Tem um dia que a gente entra e ora, 19h30, é bom a gente orar. É bom você orar. E o inimigo, ele quer te distrair nesse momento. Ele quer te distrair. E nós caímos fácil. Olha lá, Mateus 6,6 diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, Aleluia. Fecha a porta, ore ao seu Pai que está em secreto.
e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Então, quando você orar, fecha a porta, vai para o seu quarto. É você e Deus. Mas nós temos que ter essa constância. O diabo, né, ele nos quer distraídos. Ele nos quer distraídos. E a gente se distrai fácil, igual aluno na sala de aula. A professora está lá, o professor está passando a atividade, um amiguinho puxa um assunto, o outro fala de uma figurinha, o outro fala de outro, e logo todo mundo se distrai. Desse jeito é a gente. É fácil. O diabo, ele quer que nós sejamos apressados. A gente precisa das coisas tudo rápido. Não tem paciência. Ou ele quer que nós agimos de maneira mecânica. Está lá da mesma forma, sem intimidade. Nós precisamos ficar atentos. Precisamos ficar atentos. Aleluia. Precisamos nos incomodar quando nós não estamos atentos. Quando a gente está distraído. A melhor coisa para você tirar alguém do foco é dar distração aí. E hoje a gente se distrai muito fácil. Né? Com a televisão, com as redes. Milhares de coisas que tomam a nossa atenção. Uma aplicação prática para os dias de hoje. As distrações, elas aumentam de maneira constante. Imagina só quanto tempo nós passamos conectados. No celular, no streaming, nos entretenimentos, nas redes sociais. Quanto tempo, né? Infelizmente tem gente que rede social, ela é toda fonte de informação para essa pessoa. E ela acredita de maneira feroz naquilo que passa. Tem muita coisa que é absurdo. E a pessoa defende aquilo. Muitas vezes acordamos olhando notificações. Acordamos olhando status dos outros, né? Aqueles videozinhos mais rápidos. Dormimos vendo isso. Nos alimentamos disso. E esquecemos de termos um pouco mais de intimidade com Deus. Ou quando não, temos uma oração apenas rápida e no automático. Sem relacionamento. Muitas vezes fazemos isso. Apenas para cumprir o protocolo. Apenas para cumprir o protocolo. Tem vezes que a gente nem quer fazer, só faz fazer porque o cônjuge está olhando. Minha esposa não vai ver orar hoje, vamos orar aqui. Meu filho não vai ver orar, vou orar aqui. Não, a gente tem que ter intimidade. Aleluia. Quando orares, entra para o teu quarto, fecha a porta e procura se relacionar com Deus. Procura se relacionar com Deus. Qual que é o perigo espiritual disso aí? Uma oração sem presença vira apenas repetição. Daqui um dia nós estamos lá no terço lá. Uma oração sem presença, sem intimidade, vira apenas repetição. Isaías 29:13 diz assim: este povo se aproxima de mim com a boca e com seus lábios me honram, mas o coração está longe. O autor cita Isaías. O coração está longe. O irmão acabou de falar, bem falar. Como está o seu coração? O coração está longe. Muitas vezes estamos longe. Mas nós podemos neutralizar essa intenção do diabo. Como que a gente faz isso? Separe um tempo exclusivo para você e Deus. Tenho certeza que você tem o hábito de conversar com alguém. Certeza que você conversa com seus cônjuges, conversa com seu filho, conversa com um colega de serviço. E hoje a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está falando com o outro, né? Nem no olho não olha mais, está conversando e o rosto está baixo, manipulando o aparelho. Muitos não fazem assim. Sai para ir para um restaurante, senta numa mesa, veja lá, um bocado de gente conversando
mas não mais olha nos olhos, e sim para a tela. Desligue os equipamentos. Sintonize com Deus. Cria rotina de oração. Né? Se você ainda não tem, cria rotina de oração, nem que seja rápida, no início é rápido, depois a gente vai acostumando. Ah, vou orar na hora que eu acordo, não, vou orar na hora do almoço, vou orar antes de dormir. Né? De repente, eu sou corrido, não consigo, eu vou orar na hora que eu estiver no banheiro, na hora que você sentou no vaso ali. É seu tempo, seu momento. Faz sua oração na hora que você estiver tomando banho, se estiver numa atividade doméstica, na hora que você estiver no trânsito, na hora que você estiver irritado. Vou orar para o Senhor me acalmar. Eu vou orar. A gente precisa parar e orar. Amém. Busque momentos de silêncio. Quando estiver no teu quarto, feche a porta e ore. Quando estiver no seu quarto, feche a porta e ore. Busque um momento de silêncio, de tranquilidade. Busque um momento. Precisamos ser sinceros. Primeiro conosco mesmo. Primeiro conosco. O Senhor, Ele não procura palavras bonitas, mas procura um coração quebrantado. Deus quer de nós um coração quebrantado. E não palavras bonitas. De repente você pensa, eu queria orar igual aquele pastor lá no vídeo. Queria orar igual aquele irmão. Queria orar igual a pastor, igual fulano, igual ciclano. Não. É cada um na sua experiência. Cada um na sua intimidade com Deus. Fique esperto quanto às distrações espirituais. Tem muita distração. Nem tudo que ocupa o nosso tempo alimenta a nossa alma. Nem tudo. Verdade. Nem tudo. Fique esperto. Nem tudo que te ocupa, que te prende atenção ali, alimenta a sua alma e o seu espírito. A maioria das coisas é para te distrair. E o inimigo, ele é sagaz, ele é esperto. Muito mais esperto do que o que a gente imagina. Nós caímos na cilada quase que diariamente, continuamente. Então, nem tudo que ocupa o seu tempo alimenta a sua alma. A maioria das coisas é para nos distrair e deixar a gente fora do foco. Aleluia. Quebrando um parênteses, vou abrir uma reclamação: a água não é saborizada. Na pregação anterior eu já havia solicitado. Não é saborizada. Está registrado, meu irmão. Registrado, fazendo favor. Voltando, segundo ponto para aprendermos: não se distrai. Não se distrai. Não se distrai. Segundo ponto: o inimigo prefere religiosos sem intimidade. O inimigo prefere religiosos sem intimidade. Segundo Timóteo 3:5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O inimigo prefere religiosos sem intimidade. É mais fácil nós mantermos uma aparência espiritual. Domingo à tarde, toma um banho, né? A gente troca a roupa, veste a melhor roupa e vamos para o culto. Sexta noite, visto a minha roupa e vou para o culto. Ando com a minha Bíblia. Né? Tem até o vocabulário, né, diferente, mas sem um relacionamento verdadeiro com Deus. Não adianta nada. Estamos enganando nós mesmos. Até vivemos dias de aparência espiritual na rede. Né? A gente não vai postar lá algo indecente e imoral. Posta um versículo alfinetando alguém com a espiritualidade de fachada. A gente tem preocupação com a imagem. Não vou usar uma roupa escandalosa para não criar intriga. Estou preocupado com a minha imagem, mas estou alfinetando alguém. A gente até parece
fervoroso no culto, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, mas em casa, o palavrão come solto, a rusga ela é contínua, palavras de maldição são lançadas continuamente, palavras depreciativas estão constantes na minha boca. O Senhor não quer apenas a nossa aparência, Ele quer a nossa sinceridade. Como bem diz o irmão, é em casa que começa tudo. É em casa que começa. Eu tenho que ser verdadeiro, um cristão verdadeiro, primeiro em casa. Em casa, lá no ambiente de trabalho, na minha escola, os meus amigos, no trânsito, onde a gente circula. Aqui na igreja a gente não precisa fingir nada. É o lugar que a gente não precisa fingir. Porque aqui nós somos. Né? Aqui nós somos. É em casa. É com o familiar. Na hora que a gente sai um pouco do prumo, hora que respira, ora, volta para a cruz e faz o que deve ser feito. Há um perigo nisso. A religiosidade sem intimidade com Deus endurece o nosso coração e acaba que nós viramos uma pessoa de falso testemunho, só de aparência. A gente até ouve mensagens, né? A gente até canta louvores, participa da igreja, mas não temos uma vida transformada de verdade. Precisamos ser transformados. Aleluia. Aleluia. Precisamos ser transformados. Primeiro dentro de casa, depois na rua. Precisamos ser transformados de verdade. Sim. Não é de brincadeira. Não é de brincadeira. Que quem dá o nosso testemunho é quem está conosco, ao nosso lado. Sim. Não adianta eu fingir aqui que eu sou bom, mas lá em casa eu não sou. Lá no serviço eu não sou. Eu gosto de um esquemazinho, de uma corrupção, de fazer coisa errada. Não adianta. Não vai adiantar. De repente, nenhum colega de serviço vai ver esse vídeo. Mas se eu não for verdadeiro, transparente, eu estou enganando só a mim. E é isso que o inimigo quer de nós. Que sejamos rasos. O inimigo quer que sejamos rasos, sem intimidade. E quando temos intimidade com o nosso Criador, aí o trem é diferente. Nós não vamos fazer, não para nos envergonhar, mas não para envergonhar a Ele. Antes de eu ofender o outro, eu vou pensar nele, no meu Deus. Amém. Antes de eu ofender o outro motorista, ofender o colega de serviço, o cônjuge, o filho, sei lá, quem for, o vizinho, eu vou pensar nele. É ele. Quem vive só de emoção fica totalmente vulnerável espiritualmente. Nós ficamos vulneráveis porque a nossa fé, ela meio que não é verdadeira. Não tem perseverança. A gente não tem perseverança. Tem que vir, tem que participar. Nós vamos orar. Vou continuar orando. Eu vou pôr meu nome lá na escala de jejum. Vou pelo menos tentar jejuar. E naquele dia que você põe seu nome é o dia que a comida está mais gostosa. Aí você vai tentar jejuar. Você vai no mínimo tentar. Vou pôr o nome lá. Vou no mínimo tentar. Vou amanhecer pensando que eu vou jejuar. Vou jejuar, Jesus, me ajuda. Tomara que o arroz está queimado hoje. Porque o arroz, para não me dar mais fome. Né? Me ajuda, Jesus. Ser comigo. Ele tem que ter disciplina. Hoje eu vou orar. Amém. Hoje eu vou acordar cedo, vou orar. Vou ler lá a minha Bíblia. Vou tentar. Ah, não consegui de manhã, perdi o horário, tá tudo bem. Meio-dia, depois do almoço, eu vou tentar. Vou ler a Bíblia. Ah, não consegui, foi muito corrido, a comida estava muito gostosa. Exagerei um pouco mais, fiquei com sono, beleza. Antes de dormir, antes de dormir, vou lá, vou tentar. Vou ler pelo menos um versículo bíblico, vou meditar. Vou ver o que o Senhor tem para mim, o que eu errei nesse dia, para amanhã eu ser diferente. Nós temos que agir com insistência e disciplina, até virar rotina inteligente
A Amém. gente faz com gosto, a gente vai aprendendo, vamos melhorando. E como que a gente neutraliza essas coisas? Como que a gente neutraliza? Temos que ter o hábito da oração diária, o hábito da leitura, o hábito da comunhão. O hábito. Temos que ter esse hábito. Temos que ter esse hábito. O inimigo, ele quer cristãos totalmente que vivem só com as emoções. Vivem nas emoções. Vivem distanciado do entender de Deus. Abre a sua Bíblia aí. Efésios 6. Efésios 6, versículo 18. O que está escrito? Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os teus santos. Orem em todo tempo. Ore em todo tempo. O que a Bíblia fala? Ore em todo tempo. Hoje você vai sair com isso aqui na cabeça. Ore em todo tempo. A gente tem que orar. Né? Orar pela nossa nação, orar pelo Estado, pela cidade, orar pelos dirigentes, orar pelos nossos superiores. Nós temos que orar. Em vez de ir para o embate, nós vamos orar. Em vez de criticar, nós vamos orar. Em vez de condenar, nós vamos orar. Em vez de ficar falando, nós vamos orar. Na hora que senta aquela roda para falar de política, nós vamos o quê? Orar. O nosso debate ali vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Então nós vamos fazer o quê? Orar. Em vez de criticar lá o emprego, que de repente não está no seu agrado, você vai fazer o quê? Orar. A gente precisa orar. O Senhor nos chamou para orar. Não é para ficar brigando. Não é para ficar esbravejando. É orar. A gente precisa orar. Não apenas ficar ouvindo as mensaginhas, mas se alimentar mais de oração e leitura. Leitura da palavra. Se a gente não lê, não ora, como que nós vamos ser diferentes? É um desafio, irmãos, é desafio, não é fácil. Se fosse fácil, todos nós estaríamos levitando aí de santidade, né? Ia ser maravilhoso. O desafio é esse. É orar. Orar todo momento. Se alimentar da palavra. Precisamos ser cristãos, primeiro em casa, no trabalho, na internet, no nosso caráter, no dia a dia, todo tempo. A gente precisa orar. Como eu disse, o inimigo, ele quer cristãos que vivem emocionados, vivem só na emoção. Ia ser bom se todo final de semana tivesse um congresso, que a gente fosse ver um grande pregador, prega, ele tem um alimentozinho ali, né? Passa 3, 4 dias, e no outro vem outro, vem outro, vem outro, e no outro vem outro. Não. A gente tem que ter a nossa intimidade com Deus. Aleluia. Você precisa ter a sua. Não só no domingo, não só na sexta-feira, mas durante a semana. No decorrer dos dias. Sim. A intimidade é entre você e Deus. Entre você e Deus. Aleluia. Muita gente vive nesses momentos, né, no retiro. Eu vou ficar animado quando o irmão X prega. Vou ficar animado no dia que eu for lá na outra igreja. O dia que tem o YouTube notifica lá que tem aquele pastor que eu sigo que lança um vídeo novo. Não só nesses dias. É todo dia você e Deus. Qual que é a aplicação prática desse ensino? Precisamos estar emocionados todo dia
com a palavra. Se emocione com a palavra. Viva a palavra. Não abandone Deus durante a semana. Aleluia. Não espere apenas os fins de semana. Não espere apenas os fins de semana. Tenha sua perseverança e sua insistência em estar com o Senhor. Maturidade espiritual não depende apenas de sentir alguma coisa no dia que a gente vem ao culto, mas é sim depender continuamente de Deus. É ter constância. A gente precisa ser constante e insistente. Constante na leitura, insistente na oração. Constante na leitura, insistente na oração. Não é fácil nos dias de hoje. É muito corrido. Pensa bem, tenho certeza que a sua rotina é corrida, como de todos aqui. Eu tenho certeza que é corrida. Você levanta, vai para o seu serviço, tem seus afazeres secular, volta para casa, tem seus afazeres domésticos, dorme, levanta no outro dia, e assim vai. Passa dia, entra dia. É desse jeito. Mas se a gente não separar um tempinho para o Senhor, o inimigo vai deixando a gente morno. Ele não quer ninguém frio, quer morno. Não quer ninguém frio. Porque frio a gente já saiu. É bom é ficar morno. Eu estou na igreja, eu venho, escuto um louvorzinho, vejo uma palavra. Continuo morno, sem intimidade. Continuo raso. De vez em quando eu leio a Bíblia. Ah, semana eu vou pregar, então eu vou ler. Vou ler. Semana eu vou lá visitar o fulano lá, então eu vou ler. Vou até escutar um louvor, né? Semana eu vou ler. Semana que vem eu vou pregar, porque o nome está só na última semana, então as 3 primeiras semanas nem preciso ler. Só lá. Quando eu for pregar eu vou ler, vou procurar alguma coisa na internet. Um videozinho lá a gente reproduz. Né? O inimigo ele quer a gente assim, morno espiritual. Né? Eu não adultero, não tenho coragem de adulterar, mas fico paquerando aquela colega. Não vou sair junto com ela, não vou no motel com ela, mas estou paquerando ela. Conversa inadequada no momento inadequado, com a pessoa inadequada. Estou ali. Não vou mentir continuamente, mas de vez em quando eu dou um desculpinho esfarrapado para não cumprir uma tarefa. Estou ali. Não oro, não tenho continuidade na oração. Mas fiz alguma coisa errada, sangue de Jesus tem poder. Alguém me prejudicou, queima ele, Jesus. Fiz alguma coisa errada, sangue de Jesus. Estou ali. Morno. Muitos de nós somos assim. Nós agimos assim. O inimigo quer a gente assim. Morno. Morno espiritual. A gente não gosta da comunhão. Não, os irmãos são chatos. Irmão chato, não gosto da comunhão. Fico sozinho, fico isolado. Não participo da oração. Né? Não estou junto. Estou longe. Quem anda sozinho esfria mais rápido. Quem anda sozinho é presa fácil. Lá em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Tem gente que gosta de viver isolado. O Senhor nos chama para estarmos juntos. O Senhor nos chama para estarmos juntos, estarmos íntimos com Ele, estarmos juntos como corpo, estarmos alinhados. Precisamos buscar mais intimidade com Deus. Eu tenho certeza que você tem muitos afazeres. Eu tenho certeza que você tem a sua intimidade com o seu Deus. Eu tenho certeza que de repente você deve estar pensando, talvez eu possa melhorar. Talvez eu queira
melhorar. E a estratégia do inimigo nos dias de hoje não... Pensa bem, presta atenção. A estratégia do inimigo não é nos afastar da igreja, é nos mantermos espiritualmente rasos. E Deus está nos chamando para termos mais intimidade, para sermos mais profundos, para orarmos com mais intensidade, para praticarmos mais a Aleluia. santidade. Glória a Deus. Ficar raso é fácil. Ficar raso é fácil, é tentador. Mas precisamos ser mais profundos com o Senhor. E cada um no seu desafio. De repente o seu desafio não é nada para o outro irmão. E o desafio do irmão é muito maior que o seu. Aí você está olhando o irmão, se comparando, achando que nunca vai chegar naquele estágio. Ou você está olhando o outro irmão, que o desafio dele é menor que o seu, mas para ele é grande. Você fala, já estou melhor que esse irmão, então já estou bom. Não. É cada um no seu desafio e cada um na sua intimidade com Deus. Cada um no seu desafio. Para a gente concluir, talvez hoje estejamos distraídos espiritualmente. Talvez estejamos vivendo no automático. Venho na sexta, uma semana sim, uma semana não. Respondo o questionário que a pastora manda lá do microgrupo. Só 2 vezes no mês, né? Tá bom. Ainda reclamo. Talvez a gente esteja frio na oração, né? No automático. Talvez a gente esteja cansado das nossas rotinas. Mas não devemos esquecer: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. Como está a intensidade do nosso coração? E o maior perigo não é a gente apenas abandonar a fé, é continuar perto, até dentro da igreja, mas longe de Deus. Quantos relacionamentos não estão assim? A gente continua dentro de casa, mas longe da família. A cabeça está lá fora, o coração já está lá fora. Muitas vezes estamos assim, estamos até dentro da igreja, mas a cabeça está lá fora, o coração está lá fora. Não temos mais intimidade com Deus. Hoje é noite de ceia. Quando nós ceiamos, nós compartilhamos do Senhor. Aleluia. Compartilhamos da mesa. Pensa bem como estavam os apóstolos, compartilhando com Ele, na iminência dele ir. Pensa bem, hoje é dia de ceia. Você vai compartilhar do Senhor. Você vai estar junto com o seu Deus. É um momento ímpar, um momento único. Ia ser bom se a gente ceiasse todo dia. Né? De repente até um convite. Todo dia você faça a sua ceia. Você pega o pão, o suco de uva, compra no mercado lá. Ora lá, está lá em 1 Coríntios. Ó. A referência da ceia. Ora, o Senhor deu aquilo que foi entregue a Ele. Dividiu do mesmo modo que foi o cálice. Vai lá. Ceia todo dia você e seu Deus. Faça o seu momento de intimidade com Deus. Quanto mais íntimos nós somos, mais nós conhecemos da outra pessoa, menos distante a gente fica e mais resistente fica às coisas ocultas e que o mundo tenta colocar na nossa cabeça, e a gente distraído vai sendo levado para esse monte de coisa aí que é demoníaca. E a gente acha que é normal. Esse dia eu estava comentando com a pastora, semana passada, né? Vi uma propaganda que eu fiquei pensando assim, acho que devia ser até proibido isso. Uma marca de cerveja publicou que vai distribuir a quantidade de cerveja que está represada de tanto jogo de Copa do Mundo que o Brasil não ganha. Falei, ó, a marca de cerveja X vai distribuir de graça a
quantidade que o cliente comprar, ele vai dobrar na entrega. Isca de Satanás. Eu falei, olha que loucura. Quanto acidente que não vai ter? Quanto consumo de coisa que não é saudável pra gente não vai aumentar. E a bebedeira, ela atrai outra coisa, não é só a cerveja. Com ele vem outra coisa, no consumo de droga, vem a violência, vem a briga, vem o divórcio, vem o homicídio, um cara que bebe e mata alguém, ele é homicida no trânsito. Vem um monte de coisa errada. Olha, ele passou no horário nobre na televisão. Semana passada não foi um jogo? Domingo, não sei se alguém assistiu. Foi na hora do jogo, a cervejaria X estava lá divulgando isso. Olha que absurdo. Né? E a gente muitas vezes cai nessa cilada. Né? Esse é o absurdo. Só que tem outras coisas que estão entranhadas no dia a dia que a gente não se atenta e cai nisso. E vai indo. E vai achando que é normal. Então o diabo, ele não quer a gente fora, ele quer a gente dentro, mais distraído. O diabo quer a gente dentro, mais distraído. E quando a gente está distraído, a gente perde o foco. E uma pessoa sem foco, é fácil enganar. É fácil enganar. Nessa noite eu te convido a buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando buscares todo o vosso coração. Não estou dizendo que você não vem buscando, muito pelo contrário, tenho certeza que você busca. Mas que a nossa busca ela seja mais intensa, mais constante, mais fiel, mais na presença do Senhor, com mais inteligência, com mais sabedoria, com mais paixão, com mais motivação. Aleluia. De estar na presença do Senhor. Te convido a ficar de pé. Essa é a noite de ceia. É a noite de cultuarmos ao Senhor. De lembrar que Ele se entregou por nós. O motivo da cruz é a minha vida, é a sua vida. Amém. O motivo da cruz é só isso. É a minha vida, é a sua vida. E quando nós ceiamos, nós lembramos que Ele morreu por mim, morreu por você. E nós precisamos todos os dias estarmos na mesa com Ele. E quando a gente está na mesa com Ele, não abrimos espaço para outros que não convém estar conosco. Não abrimos espaço para o inimigo nos usar e deixarmos sermos alcançados pelas coisas do mundo, pelas distrações do mundo, pelas invenções do mundo, pelas paixões do mundo. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós declaramos a tua santidade, Jesus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sermos enganados, Deus. Que nós tenhamos nossos olhos abertos, que possamos estar mais atentos, que possamos estarmos mais alinhados com a Tua Palavra, Deus. Dá-nos o ânimo necessário para estudarmos a Tua Palavra. Aleluia. Dá-nos, Senhor, entendimento, a determinação, a constância necessária para estarmos alinhados com a Tua Palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a lermos a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos a motivação mínima necessária para orar como convém, Pai. Que sejamos constantes, que sejamos insistentes, Deus. Não nos deixe estarmos acomodados espiritualmente, não nos deixe cansar espiritualmente. Fala conosco, Jesus. Cuida de nós, cuida da nossa casa, cuida da nossa parentela. Não deixe nada nos distrair da Tua presença.
Não nos deixe nada desfocarmos, Senhor, da Tua presença, Pai. Continua falando conosco, Deus. Que hoje venha ser o primeiro dia de muitos dessa semana, que estejamos continuamente na Tua presença. Aleluia. Ajuda-nos a estar continuamente alimentando do Senhor, Pai. Fala ao nosso coração. Em nome de Jesus.